Uma coisa eu vou afirmar aqui. Se o Pedrinho tivesse sendo responsável por essas contratações, pode ter certeza que o Vasco teria um time muito melhor, com 230 milhões, como você disse, que não dá para fazer uma seleção, mas com o conhecimento que o Pedrinho tem de futebol, com a inteligência que ele tem, só que ele está com pés e mãos atados, ele não pode fazer nada. Quem manda é a SAF do Vasco. O Pedrinho hoje manda no clube, na piscina, na quadra de tênis, na quadra de basquete, no social. Mas se o Pedrinho tivesse esses mesmos 230 milhões para investir, pode ter certeza que o Vasco teria um time, mas isso não tem a menor dúvida, muito melhor do que ele tem agora. O primeiro nome da lista que eu pude apurar, é o nome que o Vasco está trabalhando, seria o do português Álvaro Pacheco, do Vitória de Guimarães. 52 anos de idade, ele é o quinto colocado com 60 pontos ganhos no Campeonato Português, mas ele tem contrato até 2025, não deve ficar. Em maio, quando acabar o Campeonato Português, no final de maio, ele deve sair de comum acordo. O Vitória Guimarães, a informação que eu tive, já está procurando um novo treinador. O segundo nome da lista, pelo que eu pude apurar, o Vasco não desistiu ainda do Paulo Pesolano, mas é outro que está empregado. Ele está no Real Valladolid, da Espanha. E no momento ele não vai sair, só vai sair em junho. Se for ele o escolhido ou houver um acerto, é pior ainda, que ele só pode vir em junho. Então a coisa está complicada para o Vasco, Bruno. Fala, torcida do Vascão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir aqui mais um cortezinho que eu separei para vocês. Fiz um compilado aqui, pessoal, para vocês acompanharem aqui todas as melhores notícias e informações do Vascão. Pessoal, créditos totais ao canal ESPN, que a gente vai buscar todos os dias as melhores notícias e informações para você também ficar sempre atualizado aí de tudo que tá acontecendo aí com o Vascão. Pessoal, tá dando treta entre Pedrinho, 777. Pessoal, tá incrível, tá daquele jeito o Vascão, perdendo e não contrata. Meu Deus, Pedro Martins, você chegou pra quê? Vamos buscar nome aí, pessoal. Vamos pro vídeo aqui, pessoal, mas antes se inscreva no canal, dê a moralzinha pra gente, deixa o seu like e, se possível, deixa o seu comentário também. Agora bora pro vídeo, pessoal. Torcedor do Vasco, o domingo que começou mal, terminou ainda pior. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, após 4 derrotas seguidas na competição. E ainda sem um técnico efetivo. Embora a torcida tenha muitas sugestões para o comando da equipe vascaína nesta temporada. Eu gostaria do Filipão, nesse momento eu gostaria do Filipão. Paulo Pesolano, que é do Real Valladolid. Acho que o São Paulo seria uma boa opção. Não sei como é que ele tá no momento. Eu acho que dava para ir pro Carille ali, assim. Enquanto a SAF não resolve, sobra para o interino Rafael Paiva as explicações de um rendimento tão abaixo da expectativa. É tão constante dentro de uma partida, mas o início é muito positivo para o Furacão. Como o Vasco Cícero, não está na Libertadores e esses próximos jogos, então, meios de semana são dedicados às competições continentais, o Vasco vai ter meio de semana livre, certo? Só que aí ele vai jogar com o Vitória na próxima rodada. É no Rio esse jogo, não é, Dona? São Januário. Às 11 da manhã. Exato, domingo. Domingo às 11 da manhã. E depois tem o Flamengo. Qual é o nome daquele primeiro técnico da lista, lá da possibilidade, Cícero? É o jogo, o Bruno, Donan, Nath, é Dia das Mães, olha só. Vasco e Vitória, 2 times no Z4. O Vasco 17º, o Vitória 18º, quer dizer, é o jogo do desespero, né? Tá certo que o campeonato só tem 5 rodadas, mas é assim que começa. Nas primeiras rodadas, patina, tem dificuldades para conseguir uma posição melhor para frente. O primeiro nome da lista que eu pude apurar, é o nome que o Vasco está trabalhando, seria o do português Álvaro Pacheco, do Vitória de Guimarães. 52 anos de idade, ele é o quinto colocado com 60 pontos ganhos no Campeonato Português, mas ele tem contrato até 2025, não deve ficar. Em maio, quando acabar o Campeonato Português, no final de maio, ele deve sair de comum acordo. O Vitória Guimarães, a informação que eu tive, já está procurando um novo treinador. Mas será que o Vasco pode esperar por um novo treinador até o final de maio? Tem vários jogos aí, inclusive o jogo da Copa do Brasil, muito importante para o Vasco. O Vasco conseguiu um bom resultado lá em Fortaleza, no Castelão, 0-0, e vai decidir uma vaga para as oitavas de final em São Januário, daqui a 15 dias, dia 21. Será que o Vasco pode esperar e ficar com um treinador
inexperiente ainda, como o treinador interino, o Rafael Paiva. O segundo nome da lista, pelo que eu pude apurar, o Vasco não desistiu ainda do Paulo Pesolano, mas é outro que está empregado. Ele está no Real Valladolid, da Espanha. E no momento ele não vai sair, só vai sair em junho. Se for ele o escolhido ou houver um acerto, é pior ainda, que ele só pode vir em junho. Então a coisa está complicada para o Vasco, Bruno. Donan, o que você achou desses nomes? Principalmente o Álvaro Pacheco, que, segundo o Cícero, é o primeiro aí da lista. O Álvaro Pacheco é um técnico experiente, ele está fazendo um bom trabalho lá no Vitória Guimarães, como disse o Cícero, está na 5ª colocação, time mais forte defensivamente, que busca mais o contra-ataque, né? Seria uma aposta, teria que se adequar ao que é o futebol brasileiro. Dos nomes que o Cícero coloca em pauta, eu acho que o melhor é o Pesolano. Porque ele já conhece mais o futebol brasileiro, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro. Só que a situação do Pesolano é uma situação delicada, porque ele é o técnico do Valladolid, e o Valladolid está envolvido diretamente na briga pelo acesso para a primeira divisão espanhola. Está na briga lá, está próximo de conseguir um acesso. Então, assim, eu não imagino que ele vá deixar o barco agora. E o Vasco precisa de agilidade. Porque a 777 não conhece essa palavra, agilidade. Não. Os processos são muito lentos para a escolha de técnico. Na última temporada, o grande erro do Vasco foi esse, né, que ficou ali com o técnico interino por muito tempo, demorou para acertar com o Ramon Dias, ele até consegue liderar o milagre da permanência, só que assim, o raio não vai cair sempre no mesmo lugar. Eu acho que o Vasco precisa de agilidade, não pode se dar ao luxo de esperar um técnico até junho, até o final de maio. E aí já foi. Aí já tá com 3 pontos no Campeonato Brasileiro. 4 derrotas seguidas, um time com desorganização. Os processos são muito lentos, ô Bruno, não só na contratação de técnico, na contratação dos atletas também. Hoje a gente vê um elenco mais frágil do que o do ano passado. Você acha que é mais frágil? Mais frágil, não tem nenhuma dúvida. O elenco é mais fraco do que o do ano passado. Mas eu não acho o time titular tão ruim assim, para estar na zona do rebaixamento. Você acha? Eu acho que pode melhorar, mas aí você precisa de um impacto tático. Precisa de um técnico bom. É um jogo Concordo. desconectado do Vasco. Sim. É um jogo completamente... o Donelli fala da bagunça que foi os 30 minutos ali do Atlético Paranaense. Você viu um Vasco completamente perdido e batendo cabeça. Óbvio, tem o mérito do Atlético Paranaense, mas tem muito demérito também do Vasco. Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. O que você acha do time do Vasco que você falou aí, time titular? Eu não acho tão ruim. Sabe quanto o Vasco investiu desde o ano passado nesse elenco aí? Quanto? 230 milhões de reais. Olhando o campo, você acha que isso se justifica? 230? É muito dinheiro para pouco retorno, né? Eu acho que... Teve muitas apostas e pouco que assim, remendo. 230 dava para ter talvez investido melhor, eu concordo com você. Mas é que também hoje com 200 milhões você também não é que você forma uma seleção, né? Mas eu vou te falar. Mas era para estar melhor. Bem melhor. Bem melhor. E ano passado ele conseguiu, não é, Cícero? A gente viu ano passado como no meio do ano conseguiu contratar jogadores, não foi? Sim. Não era o time do Barbieri. Foi a melhor janela que o Vasco fez. O Brax foi bem nessa janela. Mas já era uma janela do desespero, não era? Sim, e mais uma vez, qual é o cenário para esse meio do ano? Desespero, novamente, para você tentar qualificar esse elenco, para você tentar encontrar um técnico, para você tentar, principalmente um segundo turno. Lógico que tem muito campeonato primeiro turno ainda pela frente, mas tudo indica que vai ser de novo um segundo turno com a corda no pescoço. Ou seja, o Vasco não aprendeu absolutamente nada desde a última temporada. Não aprendeu absolutamente nada. Claro que o Pedro Martins acabou de chegar. A gente tem que ver como é que vai ser o trabalho dele ali como novo diretor. Mas tem muita coisa para ajustar e eu não falo só de campo e bola. A situação do Vasco é uma situação complicada que envolve até a empresa norte-americana. Se for começar a olhar aí tudo que está acontecendo nos outros projetos da 777, a gente vai ver que o buraco é mais embaixo ainda, né? Não só aqui no Brasil, mas nos projetos fora do Brasil. O Marra tem destacado isso já há muito tempo, né? O que envolve também os clubes lá na Premier League, na Itália e em outros lugares. O Vasco está sempre no limite, né? Trabalhando sempre no limite. Trabalhou assim na temporada passada, deu certo. Ufa, nessa temporada já está no limite de novo. E aí, né, Cícero, já para me despedir de você, fica essa questão também envolvendo a administração do futebol e o próprio clube social na imagem ali do Pedrinho. A torcida reclama muito, como disse o Donan, foram 230 milhões investidos, o Vasco poderia ter um time melhor. Tá certo que contratou alguns jogadores promissores esse ano, até contratou alguns jogadores que não tinha no ano passado. O Galdames, o Sforza, o David, alguns zagueiros.
mas não tem qualidade esse time que a torcida queria. 230 milhões poderia ter sido um investimento com jogadores melhores. Aí uma coisa eu vou afirmar aqui. Se o Pedrinho tivesse sendo responsável por essas contratações, pode ter certeza que o Vasco teria um time muito melhor, com 230 milhões, como você disse, que não dá para fazer uma seleção, mas com o conhecimento que o Pedrinho tem de futebol, com a inteligência que ele tem, só que ele está com pés e mãos atados, ele não pode fazer nada. Quem manda é a SAF do Vasco. O Pedrinho hoje manda no clube, na piscina, na quadra de tênis, na quadra de basquete, no social. Mas se o Pedrinho tivesse esses mesmos 230 milhões para investir, pode ter certeza que o Vasco teria um time, mas isso não tem a menor dúvida, muito melhor do que ele tem agora. Eu acho que pelo bem do Vasco é uma irresponsabilidade, ou até nesse momento uma burrice, a 777 não ouvir o Pedrinho. Por mais que existam ali, né, divergências, você tem que pensar no que é melhor. O Vascaíno está pensando no clube, ok, mas já que a 777 só pensa nos negócios, você tem que pensar no que é melhor para o seu negócio. E ouvir o Pedrinho, para mim, seria fundamental. Obrigado, viu, Cícero? Tchau, um abraço a todos. Porque é alguém com conhecimento e que quer o melhor para o Vasco, Sim. que é um cara correto. Seria melhor para o projeto, né? Até para valorizar o Vasco. Bom, essa é a seleção da rodada. Então é isso, né, torcida? Venho trazer pra vocês aí mais uma notícia. Vasco inicia Brasileirão aí pior do que o ano passado. Busca aí também, pessoal, novo treinador com urgência. Pessoal, é incrível, né? Como a 777, eu ia falar a SAF, né? Mas é SAF 777. Não pensa para o melhor do clube, e sim para os seus negócios. Só visa lucro, só visa dinheiro. Mas se não investir bem, se não investir legal ali, não vai ter lucro, porque o Vasco é gigante, a torcida é impecável, a torcida é enorme. E vamos dar exemplo, quem quer ir no estádio aí para ver o Vasco tomando o sacode? Pessoal, não dá para continuar desse jeito. E com a derrota aí para o Atlético Paranaense, o Vasco da Gama aí chegou no incômodo. Marca 4 derrotas em 5 jogos disputados até o momento dentro do Campeonato Brasileiro, assim entrando na zona de rebaixamento com apenas 3 pontos conquistados. A equipe está na 17ª colocação, mas com jogo a mais em relação à Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá, que vem logo atrás. Em comparação aí com o Campeonato Brasileiro de 2023, o Cruz Maltino aí soma metade dos pontos que tinha no ano passado, na mesma altura da competição. E todos aí lembram, né, pessoal, que como foi aí o roteiro dramático do Gigante da Colina para evitar o 5º rebaixamento para a Série B. Com 4 derrotas nas 5 primeiras rodadas do Brasileirão, o Vasco faz o seu pior início aí no torneio desde que passou a ser disputado aí nos pontos corridos. Além disso, pessoal, a equipe não balança as redes também dos adversários há 3 jogos, o Atlético Paranaense, Fortaleza e Criciúma. O Vasco trata aí a contratação de um novo treinador com um ponto chave aí que irá decidir o resto da temporada. Decisões não serão tomadas com pressa, né, pessoal? Já que é uma questão importantíssima aí e os erros querem ser minimizados aí ao máximo pela SAF. Um dos nomes mais cotados aí para assumir o Vasco é o Álvaro Pacheco, atual treinador do Vitória de Guimarães, de Portugal. Mas o treinador ainda tem compromisso aí pelo seu clube nessa final da temporada europeia. Rafael Paiva, novo o treinador interino, né, pessoal, vem sendo jogado aí na fogueira durante esses complicados momentos. Apesar de um bom resultado contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, a derrota neste fim de semana evidencia aí a necessidade de um treinador. Paiva falou aí sobre o momento. É um momento difícil, né, pessoal? Mas é um grupo experiente. Eles têm total consciência de tudo que está acontecendo. É um grupo que trabalha muito. Não falta trabalho. Eles trabalham em alta intensidade, alto nível, mas busca aí o tempo todo. E o brasileiro é um campeonato muito competitivo, muito difícil de se jogar. Contra o Criciúma foi um jogo que saiu um pouco da normalidade, mas acredito que tínhamos feito um bom jogo contra o Bragantino, contra o Fluminense, e não venceu, e isso pesa muito, né, pessoal? Temos que trabalhar, não tem aí o que fazer. Tem que trabalhar.
se organizar, acreditar, dar resposta contra o Vitória. É isso que vamos trabalhar para fazer. Tentar aí dar a resposta agora, buscar as vitórias e o caminho novo. Temos que ser fortes para passar por essa situação difícil. Nas próximas sequências aí, o Gigante da Colina tem um compromisso direto contra o Vitória em São Januário e um clássico contra o Flamengo. Logo depois, o Cruz Maltino enfrenta o Fortaleza novamente pela segunda aí, rodar jogo de volta, né? E decisivo jogo pela terceira fase aí da Copa do Brasil, valendo a vaga para as oitavas de finais. Pessoal, o Vascão aí, né? Mais uma vez dando trabalho pra torcida, né, pessoal? Pra torcida, porque, pelo amor de Deus, né? Torcedores que passam mal, né? Os jogadores estão com salário na conta e a SAF ali investindo e tirando o seu dinheiro. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado por ter acompanhado aqui. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário, o seu like. E se possível, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente. Valeu? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até a próxima notícia.